Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar nosso culto de oração. Vamos iniciar orando e esperando os outros irmãos, né? Deus é bom, marcou um encontro conosco hoje. Nós estamos aqui por conta disso. E isso é muito gostoso, né? Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo gostoso que nós vamos tirar na tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala conosco todos os dias. E hoje, mais uma vez, o dia todo, o Senhor ministrou em nossos corações. E nós só temos gratidão a Ti, Senhor. Gratidão. Coloco diante de Ti, Senhor, os enfermos, aqueles que estão passando algum momento difícil, Senhor, enfermidades, aqueles que estão passando momentos onde parece que tudo não dá certo, mas eu quero colocar diante do Senhor a vida deles para que eles entendam que o Senhor está no controle sempre de todas as coisas. Mesmo a gente não compreendendo, Deus. Por isso que nós te amamos, Senhor Jesus. Coloca o Reinaldo diante de Ti, Senhor. Que a saúde dele seja restabelecida. Que ele possa sentir Tua presença na vida dele. Tira toda, Senhor, a decepção, a amargura, tudo que atrapalha ele ter comunhão contigo. E que realmente ele tenha uma comunhão para ele poder entender que o Senhor está no controle. Mesmo diante das tempestades, das fatalidades e de tudo mais, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que necessitam. Pelo Adilson, Senhor, o pai do Evandro, que passa por momentos de quimioterapia. Pela Patrícia, minha cunhada. Que o Senhor direcione, Senhor, a vida de cada um. Que o Senhor cuide de cada um. Que o Senhor ministre a vida de cada um. Que o Senhor fale especificamente com cada um e que todos possam saber que o Senhor está no controle da vida deles. Que mais importante, Senhor, para eles hoje é que eles tenham um encontro pessoal contigo, Pai. E é isso que eu coloco diante de Ti. Coloco minha família, coloco a igreja, a Rio de Vida, coloco todas as igrejas que são Tuas, Pai. Todos os meus amigos, intercessores, pastores, todos eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a Ti, Pai, esse culto e tudo que vamos fazer aqui nessa noite. Entrego diretamente nas Tuas mãos, Senhor. Pois eu sei que o Senhor é aquele que faz, é aquele que é aquele que acontece, aquele que nos direciona. Eu oro pela vida do Kleber, Pai, que o Senhor traga um direcionamento para a vida dele. Um direcionamento que vem diretamente de Ti, Pai. Para tomar decisões. Que nada venha atrapalhar, Senhor. Eu cancelo toda a ação de Satanás sobre a vida desses irmãos. Sobre a vida do Kleber, Senhor. Sobre as decisões que ele tem que tomar. Que essas decisões partam diretamente do Senhor, diretamente do Seu trono, Senhor. Que venham essas decisões, Pai. Eu Te louvo e eu Te agradeço, Pai. Te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela vida da Jéssica, do Isaac que está chegando, do Samuel, do Lucas. Eu Te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Que o Senhor realmente possa continuar cuidando da nossa família como o Senhor tem feito. Te agradeço pela vida da minha esposa, da Edna.
Te agradeço, Senhor, pela vida das famílias que estão cada vez mais se aproximando na igreja. Te agradeço, Senhor, pela vida de todos que estão juntos, que acompanham, que buscam, que também contribuem, Senhor, com seu tempo, com seus recursos, com seus talentos, Pai. Quero abençoar a vida de cada um nessa noite, Senhor. E declarar minha gratidão específica, Senhor, a cada um desses irmãos. Gratidão, 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 Senhor. Gratidão total, Senhor, porque realmente eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado da vida de todos nós, o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado conosco, Pai. O Senhor tem ministrado a nós, melhor dizendo. Te agradeço pela saúde da Yara, pela nossa saúde, eu e a Edna também, durante essa semana. Te agradeço, Pai. Simplesmente te agradeço, Pai. E, Senhor, que nós possamos juntos buscar a Ti, Pai, para entender o que o Senhor tem propósito para nós. Cada dia mais eu tenho tentado, Senhor, compreender, Pai. E olhando para os meus irmãos, desejo muito que eles compreendam também, para que eles não abandonem, para que eles não saiam sem direção. Ah, Deus, que nenhum dos meus irmãos pare pelo caminho, Pai, e que nós juntos possamos chegar na Tua presença, Senhor. Te amo, Senhor, de todo o meu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te amo demais, Senhor, e peço verdadeiramente, Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Eu preciso de Ti, Pai, na minha pequenez, eu preciso de Ti para conduzir a igreja, para ser igreja, para dar testemunho. Eu preciso de Ti, Pai. Preciso dos meus irmãos, preciso dos meus amigos, preciso da minha família. E acima de tudo, preciso de Ti, Pai. Sem Ti eu não sou nada, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está falando para nós não pararmos de nenhuma maneira, Senhor. Pode acontecer muitas coisas, podemos ter frustrações, mas não vamos parar, vamos continuar, vamos prosseguir na simplicidade que o Senhor tem nos ensinado e tentando cada dia errar menos, porque esse é o nosso objetivo, cada dia tentar errar menos para que possamos estar mais próximo do Senhor em todo o tempo. Te adoro, Senhor, nessa noite. Te adoro com esse louvor, Senhor. Te adoro de todo o meu coração. Você não vai parar. Se Jesus de Nazaré já deu ordem para parar o mar, irmãos, quem pode nos fazer parar? Ninguém. Lembra disso. Nada e ninguém pode nos tirar a alegria. E ninguém pode fazer a gente parar. O Senhor Jesus já falou isso para nós. Então, permaneça firme. Permaneça firme. Deus tem grandes coisas para nós. Deus ouve a nossa oração. Muitas vezes você que não ouve, ou na verdade você ouve, talvez você não queira contribuir com aquilo que Deus quer que você contribua, né? Então, não desista, não pare, né? Deixa Deus fazer a obra, deixa Deus continuar fazendo o que Ele está fazendo na sua vida. Deus tem muitas coisas para fazer ainda, né?
Então, a gente não deve, né, nunca parar, né? Deus está sempre olhando para nós, né? Glória a Deus, irmãos estão chegando. A gente está aí, já fiz um período de oração um pouquinho antes. Orei por você que está chegando. A gente está ouvindo o louvor. Veja aí se você está me ouvindo bem, se está baixo. Se o louvor que está tocando está um pouco mais alto do que minha voz. Se você está me ouvindo bem, né? Se você puder colocar aí no comentário, me ajuda. Essa música fala que Deus está nos vendo. E o mais maravilhoso é que quem canta é um irmão que está cego, que é cego. O nome dele é Cleiton Queiroz. Deus está me vendo. Deus está me vendo. Dá um momento que nós não vamos nos abalar. Só vamos adorar. Por quê? Porque Deus está nos vendo. Deus está me vendo. Deus está te vendo. Glória a Deus, é bom, né? É bom saber disso, que Deus está vendo a gente. Deus continua vendo cada um de nós. Aleluia. Deus está te vendo. E tem momentos na nossa vida que a gente pensa que Deus não está vendo mais a gente, né? Mas não é verdade. Ele sempre está nos vendo. E o nosso coração é duro às vezes, né? Então as coisas vão acontecendo, a gente vai crendo e até acreditando que Deus não está nos vendo. E isso é uma grande mentira. Deus está vendo todas as coisas. Está vendo você, está vendo as coisas que você precisa decidir, as decisões que você precisa tomar, aquilo que você tem que fazer, aquilo que eu tenho que fazer. Ó, o controle ainda está nas mãos do Senhor. Pensa um pouquinho. Tudo que Deus já te fez, de onde Deus te tirou, o que Deus já te mostrou. No meio das provas, Deus já te colocou exatamente o que você deveria fazer. Por quê? Porque Ele está te vendo. Deus está te vendo. Esse irmão, ele é cego e Deus deu essa música para ele, né? Que Deus está vendo ele. Talvez você essa noite não esteja cego fisicamente, mas pode estar cego espiritualmente. Então Deus está te vendo, Deus está me vendo, e nessa noite Ele quer ainda mais se apresentar a nós de mais maneiras. Deus quer mostrar para nós, através da singeleza da palavra, como Ele continua nos vendo, Ele continua fazendo todas as coisas. Paz Maísa, paz Kleber, que eu já vi que está aí, minha sogra, Dona Eunice, todos os irmãos estão chegando. Isso é ótimo, amém? Deus está te vendo. Esse é o louvor que nós estamos ouvindo. Já tive um período de oração, né?
Depois a gente ora mais um pouco. Então, você pode não estar vendo, mas Deus está te vendo. E Deus continua podendo fazer tudo. Deus tudo pode. Deus continua com o controle de toda e qualquer situação, mesmo nós não entendendo. Deus continua falando conosco. Amém? Então, que Deus possa nessa noite continuar revelando para nós o que Ele quer. Então, se você não está conseguindo enxergar Deus nos detalhes, eu faço um pedido para você. Ore a Deus, fale com Ele. Se arrependa, né? Porque Ele está aí mesmo, né? A Paz Rose, que está com a gente também. Deus continua nos vendo. Amém? Se você quiser escutar esse louvor, eu coloquei até no grupo da igreja, tá? O texto que nós vamos iniciar essa noite, né, que Deus falou muito ao meu coração, está lá em Marcos capítulo 16. Mas está sempre nos ajudando, colocando, né? Aí Cláudio, pastor Cláudio está com a gente aí também. Passe, pastor Cláudio, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo do 12 ao 14. Amém? Então, Deus continua podendo todas as coisas. Deus continua nos vendo. E se nós parássemos agora para pensar um pouco e refletir um pouco diante de algumas coisas, todos os irmãos que estão aqui, estão fazendo a leitura bíblica, conhecem a palavra de Deus, lembra da história de Jonas, né? Jonas, quando ele estava no barco, escondido, não sei se você já parou para pensar, eu não vou aprofundar nesse texto agora, mas me veio à mente isso, né? Então, o texto base é Marcos, mas olha que interessante, como Deus continua nos vendo, Deus continuou vendo, né? A gente está vendo o texto agora, nós vamos ler daqui a pouquinho, Marcos capítulo 16, versículo 12 ao 14. Mas agora eu me lembrei, o Espírito Santo me trouxe aí essa imagem de Jonas, né? Paz e carne. Jonas, lá no barco, Jonas estava escondido. E depois, se você tiver curiosidade, vai ler. A tripulação estava orando e Jonas estava escondido. Depois acontece um naufrágio também com Paulo, registrado em Atos, não vou lembrar o capítulo agora especificamente, não sei se é o 27. Mas nesse episódio com o apóstolo Paulo, também num navio, a tripulação não estava orando, quem estava orando era Paulo. O que acontece com Jonas quando a tripulação está orando e o que acontece com Paulo quando Paulo está orando num navio? Olha que interessante, aqui a gente já podia tirar duas grandes lições, né? Esses dois textos paralelos revelam duas coisas. Revelam um profeta que não orava e revela um outro profeta que orava. E nosso culto é de oração. Então, Jonas é o profeta que não orava. E Paulo foi o profeta que orou e passou pelo naufrágio também. Naufrágios sempre acontecerão na nossa vida. A diferença vai ser se você está orando ou se você não está orando. Essa é a única diferença. Por quê? Porque Deus continua olhando para nós, Deus continua estando no controle de todas as coisas. Então a diferença da tempestade é se você está orando ou não está orando. Marcos capítulo 16 diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto... vou ler do 12, né? Desde o 12 a Maísa colocou aqui pra gente. Paz a irmã Elvira. Desde o 12 eu vou ler, então. Marcos 16, 12. Olha que lindo.
Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mas mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Amém? Muito bem, queridos. Eu iniciei aí um pouco antes orando, buscando a Deus, falando que Deus continua olhando para nós. A gente colocou um louvor do irmão que é cego, e ele tem uma composição chamada Deus Continua Me Vendo. No início fiz uma comparação aqui, agora logo de cara, entre Jonas e Paulo, no naufrágio que eles passaram dentro de um navio. Jonas, eu citei que Jonas não estava orando e a tripulação orava, e no naufrágio de Paulo a tripulação não orava e Paulo orava. Então, num naufrágio, numa tempestade, na verdade revela quem é o profeta que ora e quem é o profeta que não ora. Numa dificuldade, revela quem ora e quem não ora. A grande diferença é quem ora e quem não ora. Nós estamos num culto de oração. Acabamos de ler um texto de irmãos que estavam com Jesus e, vendo Jesus, não creram nele. Por quê? Porque ele cita aqui. Ele cita a incredulidade aqui no 14 e a dureza de coração. Duas coisas interessantes. Paz e Ara, que já chegou também. Duas coisas maravilhosas. Maravilhosas não, né? Porque incredulidade e dureza de coração não é maravilhosa, mas a revelação disso é maravilhoso. A revelação que acabamos de ter sobre o naufrágio, sobre uma tempestade, que uma tempestade revela quem ora e quem não ora, comparando Paulo e Jonas, é a mesma revelação que o Senhor está mostrando para nós aqui. Se o Senhor continua olhando para nós, se o Senhor continua nos vendo, por que ainda nós temos incredulidade, que é o quê? Não crer. E dureza de coração. Isso acontece, infelizmente, ou naturalmente nós nascemos dessa maneira e o Senhor quer trabalhar conosco. Então dificilmente nós entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor. E aí sim, ao não entregar totalmente ali ao Senhor a vida, fica alguns lugares escondidos que não foi entregue ao Senhor, e esses lugares se transformam então na grande religião que nós vivemos, proclamamos e às vezes até julgamos. E o Senhor nessa noite já te trouxe aqui para você entender que Ele continua olhando para você e que mesmo que você esteja passando por tempestade, Ele quer ouvir a sua oração. Amém? Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você. Esses tempos eu li uma frase e falei para os irmãos da igreja, não sei se foi bem entendida. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. E eu fiquei assim, para mim foi uma revelação. Você tem fé suficiente? Você crê que Deus está cuidando mesmo? Você tem fé suficiente para saber que Deus te colocou neste local onde você está, no seu trabalho para fazer a diferença, na igreja para você fazer a diferença? Ou você não, você está esperando acontecer algo para você, então, aí sim permanecer no trabalho, permanecer na igreja, permanecer no ministério e assim por diante. Mas Deus está te vendo e diante da nossa vida, a única coisa que Ele quer ouvir de nós é a nossa oração. Oração. Então, incredulidade e dureza de coração, eles ouviram do próprio Jesus.
do próprio Jesus. Talvez, se você está me ouvindo hoje, ou você vai me ouvir qualquer outro dia, talvez você ainda tenha um coração duro, talvez você seja incrédulo ainda, né? Você, na sua incredulidade, você quer que Deus se mostre a você, né? Mostre-me algo. E aí eu vou acreditar em você, eu acreditarei em você. Mostre-me algo que eu acreditarei em você. Normalmente é assim que as pessoas fazem com Deus. Aí a resposta de Deus é diferente. A resposta de Deus é o seguinte: acredite e eu te mostrarei. Creia e eu te mostrarei. Olha a diferença. Então você pode estar no grupo daqueles que querem ver para acreditar, ou daqueles que acreditam e estão vivendo o melhor da sua vida, o sobrenatural de Deus. Amém? E agora eu quero ir com outro texto para vocês para comprovar isso que eu quero falar, que eu acabei de falar. Está lá em João. Vamos lá para frente. Maísa nos ajuda. João capítulo 20 agora. Amém? Texto conhecido de muitas pessoas, que virou até um apelido para uma pessoa, né? Que todo mundo sabe. Quando se fala assim, quando alguém fala assim, eu quero ver, me mostra, eu duvido, eu pago para ver. Quem é esse que foi, infelizmente, rotulado como aquele que teve que pagar para ver? Tomé, né? Então vamos lá no capítulo 20, no versículo 24. Olha lá. Vou relembrar enquanto você está abrindo aí, tá? Enquanto a Maísa vai colocar para a gente. Nós vimos lá que o Senhor Jesus falou da incredulidade e falou também da dureza do coração. E no início, o Espírito Santo acabou de falar conosco que as grandes tempestades revelam profetas, revelam homens e mulheres de Deus. Lá em Jonas, revelou que ele não era um homem de oração. Lá com Paulo, em Atos, revelou que ele era um homem de oração. E ali tudo aconteceu de acordo com o que Deus queria. Então a grande diferença das tempestades é quem ora, não quem passa, porque todos passaremos. Amém? Então olha lá, João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Tomé já não tinha ido na reunião. Aqui eu já tiro outra lição. Quem deixa de frequentar as reuniões pode perder uma grande oportunidade de uma revelação pessoal com o próprio Jesus. Amém? Veja só, Tomé não tinha estado com eles. Então continua agora no 25. Então Tomé perdeu a oportunidade. Quanta gente perde a oportunidade? Não vai na igreja, não participa do culto, não tem a revelação. Domingo, quero te convidar para estar na igreja. Domingo quero falar dessa revelação que acontece. Parece que abre realmente algo no céu e desce para nós. Nesses dias, com testemunho da Yara, testemunho de outros irmãos, de milagres acontecendo. Olha, pessoas falando para mim, pastor, está acontecendo isso e aquilo. Parece que abre sabe, aquela coisa assim, abre uma comporta do céu e a gente vê uma revelação de Deus. Mas quem não vai, quem deixa de estar, deixa de participar e deixa de ser assim presenteado com a revelação. Olha só, no 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não se puser a minha mão do seu lado, não crerei. Por quê? Do lado Jesus tinha levado uma estocada, né? De uma lança. Olha só, ele queria ver.
É a mesma coisa quando você chega da sua casa e você veio para um culto e Deus revelou para você algo e Deus falou com você e você vai contar para outras pessoas, as pessoas vão falar, ah, eu não acredito, só acredito vendo. É a mesma coisa. Muitos perdem a oportunidade de ver o Senhor por deixar de estar na casa do Senhor. Amém? Por quê? Porque como no início deste culto nós ouvimos e nós cantamos, Deus sempre está me vendo. Deus sempre está me vendo. E aí você vai me perguntar, mas só na igreja Deus pode revelar? Não creio que é só na igreja. Mas creio que na igreja há algo que acontece, um momento é preparado, nós adoramos o Senhor, nós do nosso coração nos deleitamos na presença dEle, e eu creio que Ele abre as comportas do céu, olha de lá e vê um coração quebrantado, aí Ele então vem e revela algo muito especial para cada um específico. Por isso que tem gente que vai, aí tem uma revelação, fala, olha, eu sou crente há tantos anos, mas nunca fiz isso. E agora eu fiz, o primeiro dia que eu fiz, olha o que aconteceu, um milagre. Deus nunca quis revelar? Não, Deus sempre quis revelar. Mas nós não estamos como o próprio Deus, sempre vendo Ele. Nós estamos sempre vendo outras coisas e deixamos um pouco de lado o que Ele quer de nós. Continuando no 26. Uma semana mais tarde, olha que lindo e maravilhoso. Mesmo quando você e eu deixamos de estar com o Senhor, Ele sempre vai dar oportunidade. O Tomé, uma semana depois, quer dizer, não foi no culto desse domingo, no próximo culto, Tomé foi. Foi convidado de novo. Ninguém desistiu de Tomé porque ele era teimoso. Você também já foi teimoso. Eu também já fui teimoso. Aí chamaram Tomé, vamos lá de novo, Tomé. Vai ter reunião de novo. Aí Tomé, uma semana depois, está escrito aqui, irmãos, ó. Quem foi abençoado uma semana antes, usufruiu uma semana da presença do Senhor. E Tomé ficou uma semana duvidando. Imagine a pulga atrás da orelha de Tomé, quando passava os irmãos lá. Nossa, você viu o Senhor nos apareceu, o Senhor nos tocou, o Senhor falou conosco. E o Tomé só aqui, ó. E eu não fui nessa reunião, hein? Podia ter ido, hein? Mas... Bom, vamos continuar o texto. Uma semana mais tarde, estou no 26 agora, tá? Os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Olha o Tomé aí. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Olha que lindo e maravilhoso. Deus, através de Jesus, entrou na casa. E a continuação do texto é muito especial, porque Deus não espera Tomé falar nada. Deus já vai, através de Jesus, né? Jesus já fala para Tomé. Ele não espera Tomé vir falar para ele. Ele já sabia que Tomé era daquele jeito. O Senhor conhece você. Por quê? Deus está te vendo. O Senhor te conhece. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe as tempestades que você está. O Senhor sabe as decisões que você tem que tomar. Mas o Senhor está te vendo. Agora, você, eu, precisamos então agora nossa comunicação com Deus, dobrar o nosso joelho e falar com Deus. E saber que Deus ouve e responde às nossas orações. Você tem que tomar decisões, você precisa fazer alguma coisa, ore ao Senhor. O Senhor está te vendo. Como ele chegou aqui para Tomé. Jesus disse, Tomé, coloca o seu dedo aqui nas minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui no meu lado, pare de duvidar e creia. A palavra para você nessa noite é essa. Para de duvidar e creia. Creia que o Senhor continua fazendo milagres. Não seja como o Senhor falou para os discípulos lá em Marcos 16, que foi o primeiro texto que nós lemos, do versículo 12 ao 14, que ele fala que os irmãos têm incredulidade e coração duro.
Então a dureza do seu coração. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, tira esse coração de pedra e coloca um coração macio, que na verdade é um coração totalmente dominado pelo Espírito Santo. Então tira esse coração de pedra, afasta de você a incredulidade, afasta de você o coração duro, mesmo que você tenha passado por tempestade, está passando por dificuldade, está num momento difícil da sua vida, não culpe Deus. Volto a te dizer, na tempestade, qualquer tempestade, revela quem é o profeta, ou quem é o homem, quem é a mulher que ora e quem é que não ora. Essa é a revelação que vem para nós. Porque Deus sempre está nos vendo. E ele continua então. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então na hora, Tomé, como muitos de nós, chega para a igreja, vai na igreja e está incrédulo, está com o coração duro, aconteceu alguma coisa, muitas coisas aconteceram na nossa vida, muitas tempestades, a gente em vez de orar, a gente reclama, a gente murmura, em vez de transformar a murmuração em oração, a gente fala, a gente, sabe, quer botar para fora, quer falar com o outro, mas não fala com Deus. E aí muitas pessoas falam, por que essas coisas não param de acontecer comigo? Porque você não ouve Deus. Porque você está com o coração duro ainda. Porque você não crê. E Deus, ele dá ordens. E as ordens dele não podem ser burladas. Ou também não pode pular fase. Tem ordem. Deus tem ordem para nós. Então, na hora Tomé chama o Senhor, ele fala, né, para o Senhor, ó, Senhor meu, quer dizer, na hora ele entende que ele estava errado, e Deus meu, quer dizer, já na hora fala do sentimento realmente de uma conversão genuína, mas ele esteve uma semana depois para isso acontecer. E depois ele continua. Então Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então felizes você e eu que não vimos pessoalmente, mas estamos perseverando na oração e crendo. Crendo em quê? Eu creio em tudo que Deus pode fazer. A mensagem de hoje, o tema é Deus tudo pode. Tudo pode. Tudo. Talvez você esteja incrédulo, talvez você esteja com o coração duro por muitas tempestades que você já passou. Mas essas tempestades estão revelando se você é ou não é uma pessoa de oração. Ele continua. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês, nós todos, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em teu nome, vida em seu nome, vida em Cristo, não vida no pastor, não vida na igreja, mas vida em Cristo Jesus. Amém? O que Deus está falando com você nessa noite? Aproveite e anota, escreve para você mesmo. Enquanto, como eu já disse, né? O próprio Tomé, né? A primeira fase de Tomé é mostra-me, e aí então eu acreditarei. A resposta de Deus, ou a resposta de Jesus é acredite e eu te mostrarei. Então, se Deus deu algo para você fazer, você não pode parar. Se Deus tem um ministério na sua vida, você não pode parar. Você não pode enterrar seu talento. Você tem que acreditar. E Ele vai te mostrar. Você já passou por tempestade? Eu também. Mas aí revela mais nosso joelho. Calo no joelho. Oração. Revela mais que nós somos totalmente dependentes de um Deus que continua tudo podendo fazer. Amém? Essa palavra que eu tenho para você. Eu não, né? Deus tem para você nessa noite.
Eu quero muito que você medite, escreva. Tenha o hábito de escrever o que Deus está falando com você. Tenha o hábito de ter um caderno. E eu quero te convidar. Tira esse coração duro daí. Tira essa incredulidade. Continua crendo, mesmo passando por tempestade. Estou te convidando para domingo. Domingo, 9h30 da manhã, presencial ou online, tanto faz. Mas vai que na igreja, Deus vai abrir as comportas dos céus para trazer revelação para as nossas vidas, como Ele tem feito, como Ele fez essa noite. Ele revelou algo para você. Para mim, Ele revelou várias coisas. Revelou nessa palavra no início com Jonas e Paulo. Tripulação com Jonas orava, tripulação com Paulo não orava. Então, a revelação é, no meio da tempestade, Deus mostra quem é profeta de Deus, Deus mostra quem é de Deus, Deus mostra quem é crente de verdade. Não que abandona o barco. Quem abandona o barco não passa pela tempestade. O que mais que Deus revelou? Através do texto de Marcos, o Senhor falando, revelou que muitas vezes a gente pode estar o coração incrédulo e coração duro. Isso precisa sair de nós. O que mais que Deus revelou? Nós não podemos ser como Tomé. Tomé perdeu uma oportunidade. Uma semana antes ele podia ter tido um encontro especial com Deus. Aí, passada uma semana, na próxima reunião, Tomé vai, dá de cara com Jesus. Jesus já fala para ele, põe sua mão aqui, filho. Põe sua mão aqui do lado para você ver. Creia, para de duvidar. Essa é a palavra para nós nessa noite. Que Deus nos ajude. Creia, Deus pode curar, pode transformar. A melhor coisa que Deus pode fazer na vida de todos nós é se revelar a nós. Porque Deus está nos vendo. É o louvor que nós cantamos logo no começo, que Deus está nos vendo. Por que que Deus continua nos vendo? Porque Ele é um Deus amoroso. Ele continua nos vendo. Deus está te vendo. E Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Tá bem? Se você tem algum pedido de oração, quiser colocar aqui, eu vou colocar o louvor um pouquinho aqui para você ouvir também. E eu quero orar por você, né? Tá vendo aqui vários irmãos, tem pedido de oração. Se não, domingo esteja 9h30 conosco no culto. Porque Deus está te vendo. Deus quer falar com você. E é específico. Deus não manda recado, irmãos. Deus está te vendo. Olha lá. Deus está te vendo. Deus está me vendo. Esse é o cantor. Aleluia. Amém. E no meio das provas eu vou adorar. No meio das provas você está adorando ou você está murmurando? Amém? Deus está me vendo. Deus abençoe sua noite de sono. Deus está te vendo. Para um pouquinho agora, dobra seu joelho, você com a sua família. Sabe aquilo que você precisa tanto? Dobra o joelho agora e fala com Deus, Ele está te vendo. E Ele quer responder a sua oração. Deus abençoe você. Nos encontramos na igreja 9h30 no domingo. Nós vamos orar mais um pouquinho. E aí, se você tiver algum pedido, a gente está aqui para estar orando. Aí Maísa colocou a vontade de Deus ver para crer. Isso mesmo. A vontade do homem é ver para crer. A vontade de Deus é crer para ver. Que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Isso aí, Maísa.
Vamos crer. Crendo, nós veremos. Eu creio que muitos irmãos serão convertidos. Eu creio que muitos irmãos vão estar com a eternidade com Deus. Eu creio que você que está me ouvindo vai passar a eternidade com Deus. Eu creio que você que está me ouvindo hoje vai dobrar o seu joelho e vai receber a resposta de oração. Eu creio que o controle ainda está na mão de Deus. Eu creio que a igreja vai prevalecer diante de toda a tempestade. Eu creio que nesse período Deus está revelando quem é crente de verdade. E eu creio cada vez mais que Deus está cuidando de você. De você. Que Deus te abençoe. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra dessa noite. Eu creio, Pai, nesses irmãos. Eu creio que a resposta de oração virá cavalgando, rápido. E os irmãos vão entender que o Senhor continua nos vendo em todo o tempo. Deus abençoe cada um que está aqui nesse culto, aqueles que vão ouvir depois. E eu tenho certeza que a Tua palavra não volta vazia, Deus. Eu tenho certeza que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E esse coração que está duro, esse coração que está incrédulo, vai ser totalmente amaciado pelo Espírito Santo de Deus, pois o Senhor está nos vendo, Pai. Coloco diante de Ti mais uma vez os enfermos, o William, Senhor, o Reinaldo, Senhor, os irmãos que estão passando momentos difíceis, os momentos, Senhor, que são tempestades, os momentos que precisam de oração. E aqui nós estamos orando, não precisamos citar nomes, mas o Senhor sabe. Dá discernimento aí, Senhor. Desde a semana passada, o Kleber, a Rose pediram oração, discernimento, Senhor. Eu creio que o Senhor está dando nessa noite, porque o Senhor está ouvindo a oração deles. Senhor, faz com que nos aproximemos mais de Ti. E não queremos ser como Tomé, da primeira vez, mas da segunda vez sim, porque aí ele viu e ele declarou: Senhor meu e Deus meu. Então ele declarou com fé que ele cria num Deus todo-poderoso que ainda continua fazendo milagres. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Deus está me vendo. Paz, queridos. Deus abençoe a todos.